Meu querido amigo Fábio Sormani levantou uma tese no canal dele, que ele vem falando há alguns dias, 2 dias seguidos pelo menos, que é a seguinte: o torcedor do Santos que pede reforços hoje, sabendo da situação crítica financeira do Santos, não tem o direito de reclamar com o Marcelo Teixeira no final do ano se o orçamento estipulado, mesmo esse orçamento sendo deficitário, não for cumprido e o Santos acabar gastando ainda mais e o Marcelo Teixeira acabar gastando ainda mais ao excedente do orçamento. Não temos o direito de falar nada porque estamos desesperados e pedindo reforços. Isso o torcedor, e ele cita quem comenta sobre o Santos todos os dias. É exatamente isso mesmo? Eu acho que abre um precedente legal para a gente tentar aprofundar essa discussão e falar a respeito disso. Qual que é o papel do torcedor? Qual que é o papel do torcedor e qual é o papel nosso aqui, da imprensa, ao cobrar e ser oposição? Venho falando sobre isso vários dias. E acho que é uma coisa bem legal da gente discutir. Não antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, hypar. Mas a inscrição eu peço com um pouco mais de carinho da sua parte, porque tem muita gente que assiste aos meus vídeos aqui não são inscritas. E num outro plano, porque estou muito próximo de bater 40 mil inscritos, eu gostaria de bater o quanto antes. Para mim seria um presente muito importante, por ser esse meu canal quase que um filho único, né? Eu tenho um Futeboteco com sócios e tudo mais, mas esse aqui é um filho que gerei praticamente sozinho. Então chegar a uma marca de 40 mil inscritos, menos de um ano desse canal existir, para mim vai ser muito significativo, e se você puder me ajudar, vai ser para mim muito importante. Preciso também, obviamente, recomendar as Tech T-Shirts, obviamente da Insider, não só as Tech T-Shirts, porém a linha toda da Insider, que você sabe muito bem que é uma linha que te veste muito bem, uma linha que não pega cheiro, uma linha que você não precisa passar, ou seja, praticidade. Para minha vida, imprescindível, porque eu sou um cara solteiro, um cara que mora sozinho, então quanto mais peças da Insider eu tenho, mais facilita a minha vida na hora de ganhar algum tempo. E puta, ninguém quer ficar passando roupa, ninguém quer ficar fedido por aí, sempre todo mundo quer ficar muito bem vestido, e eu sou um cara básico, a Insider me veste super bem. Mas existe uma oportunidade de mercado aqui que está acontecendo muito boa. Por quê? Se você for cliente de primeira viagem na Insider e utilizar o meu cupom, você nunca comprou na Insider, é o seu momento. Porque se você utilizar o meu cupom, você terá 20% de desconto. Rodolfo Gomes, tá? Só apontar a sua câmera para o QR Code que aparece para você. Se você já é um cara que compra frequentemente na Insider, já entendeu que, cara, funciona muito bem, você ainda vai ter desconto, são 10%. Mas não é só isso, tá? Tanto para os caras de primeira compra, como para os caras ou para as mulheres de segunda ou quinta viagem, não importa, se pagar com Pix, com o meu cupom, tem mais 5% de desconto. Então seu desconto pode chegar a 1/4 da peça, se você é primeira viagem, mais os 5% de desconto no Pix. Então é uma baita de uma oportunidade para você já fazer uma comprona, comprar presente até antecipados do ano todo para a família, para aproveitar esse descontaço que está rolando no meu cupom. Recomendo demais, de novo. Tanto o link está na descrição, como aqui no QR Code para você curtir e desbravar a loja da Insider, que tem muitas opções de tudo quanto é tipo, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Fábio Sormani, ele fala, né, muito abertamente, ele diz: primeiro que há uma discordância clara com relação ao potencial do elenco. Eu já havia falado disso aqui num outro vídeo, né? Que ele considera que o elenco é bom. Eu não considero, eu considero que o elenco é ruim e velho. O elenco é ruim e velho. Por isso, por exemplo, que eu não apoio a chegada do Alisson, que já passou dos 30, tem problema físico, teve problema físico grave e voltou muito abaixo do seu nível no São Paulo, né? O que o Corinthians não contratou, porque, cara, São Paulo pediu um valor que o Corinthians não achou interessante pagar. É interessante para o Santos pagar? Vamos comentar mais sobre isso e ser um pouco mais, olhar com um pouco mais de lupa se essa negociação sair ou se ela avançar. Mas quando a gente olha para o perfil do elenco do Santos, para mim é a primeira, acho que, grande diferença que eu tenho em termos de pensamento e com o Sormani, que é não achar esse elenco nada bom e achar um elenco pouco inventivo, um elenco muito limitado na questão de tipos de peças que você tem. Você tem meio-campistas todos muito parecidos, com características parecidas. A zaga, para mim, é um arremedo o Santos tem zagueiros assim, olha, há muitos anos eu não vejo um grupo de zagueiros entre titulares e reservas num nível tão fraco.
laterais, que são um problema, acho até mais geral do futebol brasileiro também, para mim são um problema. Enfim, o Santos tem problemas sérios no seu elenco, que foi muito mal montado por 3 diretores de futebol diferentes, começando com o seu Alexandre Galo, passando por Pedro Martins e desembocando no seu Alexandre Matos, mas todos sob a tutela de Marcelo Teixeira. Então existe essa diferença, esse pilar fundamental que eu acho que rege muito a opinião dele, né? Ele acha, por exemplo, que outro técnico, como o Renato Gaúcho, poderia tirar mais desse elenco do que o Vojvoda tira. O que não dá pra gente saber. Eu não tenho bola de cristal para saber se o Renato se desembarcasse no Santos, com o estilo dele mais paizão e tudo mais, e que deu certo com determinados refugos no Grêmio em certo momento, se isso na prática se reverteria em mais pontos, em um melhor jogo jogado. Eu tenho minhas dúvidas e, de novo, eu acho que o Vojvoda é muito mais técnico hoje, em 2026, do que é o senhor Renato Gaúcho, por essência, tá? Por essência, conhecimento de futebol, tático, em todos os aspectos. Acho que o Renato tem grandes vantagens em certos métiers que para o futebol brasileiro são importantes, mas para mim, como conjunto, o Vojvoda é muito mais completo como treinador. É a minha maneira de pensar. Agora, ele tem todo o direito de pensar assim, tá tudo bem. As pessoas têm direito de desejar o Cuca, de desejar a volta do Vanderlei, desejar quem quiser, e tudo isso tá tudo certo. Só que diante dessa leitura que o Vojvoda tem, que o Sormani tem, de que o técnico tem uma culpa maior, por exemplo, do que o Alexandre Matos, que é um desses 3 pilares que montou esse elenco. Depois a discordância de que esse elenco é melhor do que muita gente acha. Ele acredita, em última via, que é o ponto central aqui desse vídeo, que o torcedor que está pedindo agora, desesperado, diante dos maus resultados dos reforços, diante da situação gravíssima financeira do clube, não tem o direito de chegar ao final do ano, se o balanço for ainda pior do que foi orçado pelo Marcelo Teixeira, de cobrar. Porque os santistas estão pedindo reforço. Logo, estão dando salvo-conduto para o Marcelo Teixeira fuder as contas do Santos. Eu acho isso uma meia-verdade, eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Eu nem sei se eu vou discordar tanto do Sormani, mas eu quero tentar aprofundar um pouco nesse assunto, porque eu acho que a gente precisa discutir qual que é o papel de cada um nessa história. Primeiro que é o seguinte, o torcedor tem que ser oposição sempre. É a maneira como eu acredito. Não só o torcedor, mas quem fala sobre o Santos, quem é apaixonado, quem cobre o Santos. A imprensa precisa ser oposição sempre. A imprensa não precisa defender nem criticar por objetivos alheios ao jornalismo. Mas imprensa é oposição. O resto, né, secos e molhados, como diria o outro. No fim do dia, para mim, a maneira de enxergar o jornalismo como vida é oposição. Eu acho que o jornalista político ele tem que ser opositor ao governo, seja qual governo for. Se o cara cobre política, ele tem que assumir uma função de oposição, independente se ele concorda se ele é um cara de esquerda e o governo é de esquerda, ou se ele é um cara de direita e o governo é de direita. Ele precisa ser alguém que cobre, porque só com uma imprensa forte, ainda mais num país democrático, é que há avanços. Se todo mundo for amém, tudo que esse lado que eu apoio fizer é lindo, maravilhoso, a gente não olhar para os erros, não vai mudar nada. Isso num olhar de mais geral, mas que eu acho que cabe também para clube de futebol. Eu acho que imprensa, em primeira mão, precisa ser oposição. Por isso que eu abomino imprensa que é vendida, que trabalha, por exemplo, para o presidente, que recebe do presidente do clube que cobre. Como é que eu vou ser oposição? Como é que eu vou criticar se a minha renda é composta pelo dinheiro do mandatário do clube, que eu não posso criticar porque eu dependo dele de alguma maneira financeiramente? Então, entende como aí entra um conflito de interesse muito grande? Essa é a minha maneira de enxergar. Então, a imprensa tem que ser oposição. Para mim, o torcedor também tem esse papel. E quando eu falo torcedor, é a minha maneira de enxergar, tá? A minha maneira de torcer. Acho que o torcedor ele tem que ir muito mais além de ir para o estádio, de comprar camisa, de pagar o sócio torcedor, quem puder pagar, e de dar audiência para a Cazé TV ou para a Globo, para mim aqui na minha transmissão, não importa, assistindo jogos do time.
ele tem que participar. Eu acho que o grande papel, e eu acho que os times que conseguem, de alguma maneira, ser um pouco mais fortes administrativamente, e isso não estou falando no Brasil, porque o Brasil independe um pouco disso, tá? Mas os times no mundo que conseguem fazer isso de uma maneira mais forte são times geralmente que têm os torcedores um pouco mais engajados, pelo menos o maior número de torcedores engajados possíveis. Aqui no Brasil você tem clubes com torcedores muito engajados que estão deteriorados, porque a política de clubes ela subverte essa lógica, porque a gente aqui vive num país que tudo se subverte, né? Acho que o Corinthians é o maior exemplo disso, né? É uma torcida muito engajada, uma imprensa muito engajada. Eu me lembro de uma conversa do mano a mano do Mano Brown com o Juca Kfouri, programa do Mano Brown, que ele dizia, o Mano Brown dizia que ele acreditava que o Corinthians consegue sair das crises mais rápido porque o Corinthians tinha imprensa mais forte, combativa do que o Santos Futebol Clube. É até uma hora lá que o Juca me cita e tudo mais, nesse papo, que eu fiquei super orgulhoso, mas se essa lógica é verdade, eu acredito nela, por que então que o Corinthians se meteu nesse mar de dívidas, né? Se ele tem uma imprensa e se ele tem uma torcida muito engajada. Tudo bem, ganhou os títulos agora, mas esses títulos não vai ganhar todo ano, dada a situação financeira do clube, né? É uma coisa que aconteceu. Como pode acontecer com o Santos também, o Santos foi campeão em 2002, contra todos os prognósticos, entrou no Campeonato Brasileiro para não cair. Pode acontecer, você encaixar um time, encaixar um treinador, ainda mais em campeonato de mata-mata, né? Que aí você ganha. O Santos mesmo esse ano tá nessa draga, de repente cresce, bicho, entra numa Copa Sul-Americana, ganha confiança, elimina os 2 adversários fortes, daqui a pouco tá brigando pelo título e ganhou um campeonato, e ninguém esperava. É futebol. E por isso e por ser futebol é que a gente ainda ama tanto isso aqui, porque se não fosse a expectativa de ser um pouco mais feliz no curto, no médio prazo, puta, vamos largar, vamos acompanhar. Peraí, quando que o Santos vai se recuperar? Em 2028? Então eu volto em 2028. Não, a gente está aqui porque a gente também tem alguma esperança de isso mudar muito rápido, porque o futebol é um esporte que oferece esse tipo de mudança muito rápida. Por isso que a gente fica puto a cada derrota e muito feliz a cada vitória. É a maneira como o esporte, como o futebol captura as pessoas. Não estou fugindo muito, mas eu vou voltar. É um preâmbulo um tanto quanto grande, mas eu estou falando da visão do que eu acredito que é o papel da imprensa e o papel do torcedor. Do torcedor organizado, então, ainda maior, porque ele, de novo, ele tem a condição de se organizar. Eu já cobrei muito torcida organizada aqui, mas depois que eu vi o Rogério Barolo, que eu entrevistei aqui no meu programa para o Futeboteca, ele falou, cara, eu não comento mais sobre torcida organizada. Acho que quem tem que comentar são as pessoas que pagam a mensalidade do torcedor organizado. Se elas pagam, se elas estão pagando lá a mensalidade da torcida jovem, se elas têm o jeito de cobrar. Eu não pago da Independente e eu não vou falar. Eu também não pago da torcida jovem, não sou membro da torcida jovem, embora eu tenha um maior respeito. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, olhar para um lugar mais macro, mas entendendo que, assim, quem sou eu para dizer? Eu não estou contribuindo com isso. Com o Santos eu contribuo de alguma maneira, porque eu sou sócio. E a minha profissão como jornalista, que na minha maneira de enxergar, na veia, já é oposicionista na essência, me dá um outro olhar para como lidar com a direção, para quem criticar, para falar do âmbito geral. Agora, a torcida organizada, ainda que eu vá me meter menos nos próximos tempos, porque eu acho que o que o Barolo falou está correto, ela tem por essência a oposição. Ela surgiu como um movimento de oposição, e não a jovem, mas todas. A torcida organizada ela surge como um movimento de organização não só para incentivar o time dentro dos estádios e então criar grandes duelos de apoio, né? Que praticamente se perderam hoje com as torcidas aqui em São Paulo, por exemplo, únicas, mas também para se unir no momento ruim para demonstrar força. O que a torcida jovem faz em sua nota fortíssima contra a gestão é muito importante para a evolução do Santos. Essa nota sozinha não vai adiantar em nada, porque a torcida mesmo sabe que ela tem um limite no que ela pode fazer. E ela mesmo estabelece esses limites na nota, quando ela diz a gente não pode passar de certos limites, venha para a realidade. Nós não temos mais força além do que a nossa postura em arquibancada, as nossas redes sociais e a nossa coletividade, a nossa expressão civilizada de dizer a plenos pulmões que estamos insatisfeitos com essa diretoria. Também violência não resolve nada e não é sobre isso, nunca será. Só que assim, quando o Sormani fala sobre se você está pedindo reforços agora, sabendo a situação
muito ruim do Santos. Você não tem o direito de cobrar se o Marcelo Teixeira afundar ainda mais o Santos lá atrás. Eu acho que é uma insensibilidade, para dizer o mínimo, muito forte com o que é ser torcedor. Ser torcedor, muitas vezes, é ser menos consciente. Para mim, que produzo conteúdo, que tento de alguma maneira elucidar cabeças aqui, a gente pode daqui a pouco aprofundar se eu tô certo em achar que o Santos deve se reforçar diante dessa situação catastrófica financeira que o clube tá, e eu tenho uma opinião formada sobre isso, eu vou chegar lá. Mas o torcedor muitas vezes está cagando para as finanças do clube, porque realmente ele pode cagar, porque ele está preocupado com as finanças da casa dele. Ele está preocupado se ele vai pagar a luz, se ele vai pagar a água, se ele vai ter dinheiro para trazer comida para casa, se o chefe dele vai mandar ele embora ou não, se a esposa dele tá bem de saúde, com o médico da filha. Cara, a vida de um torcedor médio no Brasil, que é um país extremamente pobre, ela é absolutamente desgastante. O torcedor tem muito mais o que se preocupar do que ficar, puta, eu não vou ficar pedindo reforço não, porque depois eu vou ter que passar pano pro presidente do Santos. O torcedor do Santos, que hoje em suma maioria pede reforços, ele nem sabe que o Santos está nessa situação tão catastrófica financeiramente. Eu não estou dizendo que ele acha que o Santos está numa situação maravilhosa, porque isso é de conhecimento plural, mas ele nem sabe os números, ele nem sabe quanto vai impactar. Ele está pensando em quarta e domingo, ele só quer ser feliz. Ele só quer curtir o futebolzinho dele, ligar a televisão quando ele estiver calmo domingo em casa e tudo estiver sob controle, que é o lazer que ele tem, e poder torcer e querer ser um pouquinho mais feliz. Então exigir esse pensamento lógico do torcedor de, puta, se eu tô pedindo reforço, que eu tô infeliz e amanhã eu não posso criticar o presidente, é de uma insensibilidade com o torcedor muito grande. Muito grande. É ser muito duro com um torcedor já muito machucado. Agora, então já nesse aspecto discordamos. Agora, tem um segundo ponto que é sobre a nós aqui, que comentamos sobre o clube, que sabemos da situação financeira do clube. Então vai lá, eu produzo conteúdo e eu acho que o Santos tem que se reforçar. Por eu achar que o Santos tem que se reforçar, eu acho que eu não posso cobrar o Marcelo Teixeira como um jornalista, como um cara que comenta sobre o Santos todos os dias, se ele excedeu o orçamento, que já é horroroso. Aí a gente tem uma questão, acho que até mais complexa para se pensar. E para mim, assim, em que pese o fato de que ninguém colocou uma arma na cabeça do Marcelo Teixeira para ele ser presidente, ele decidiu ser candidato porque ele quis e ele tem responsabilidades, e essas responsabilidades é também de equilibrar prato. Você tem que equilibrar a vontade do torcedor, a análise da imprensa com relação ao seu trabalho, e você é quem está com as contas na mão, é você quem está gerindo o clube. Então, essa responsabilidade é e sempre será do Marcelo. Nunca vai ser do jornalista que achou que o clube tinha que se reforçar, por mais errado que ele pudesse estar, partindo de um pressuposto que os jornalistas que pedem reforço, sabendo da situação do Santos, estão errados. Nunca vai ser responsabilidade do jornalista as finanças ruins. A responsabilidade final é sempre do presidente, pois é ele quem assina os contratos. E de novo, se o Santos hoje tem uma situação ruim, não é porque o Santos está indo atrás do Moisés, não é porque o Santos está indo atrás do José Aldo, não é porque o Santos poderá ir atrás do Mandaca, que se comenta, ou que poderá ir atrás do Alisson do São Paulo. O Santos está numa situação ruim, calamitosa, por vários aspectos. O primeiro deles é porque vem de uma administração deficitária em muitos anos. O Santos tem um problema grave de gerar receitas. O Santos, por estar em Santos, uma cidade muito pequena, e por ter um estádio muito pequeno, o Santos tem um problema crônico em potencial de geração de receitas. Esse problema poderia ser de alguma maneira contornado. Isso, tá vendo? Vai além do Marcelo, tá? Mas esse problema poderia ser contornado com capacidade criativa. E uma gestão que mostrou essa capacidade criativa de gerar receitas muito importantes foi a gestão do Luiz Álvaro. Se o Luiz Álvaro, e na época as pessoas que dirigiram o clube com ele, conseguiram gerar receitas que fizeram o Santos subir de patamar. Eu me lembro, por exemplo,
que naquele momento, em dado momento em 2012, na gestão do Luiz Álvaro, o Santos tinha o patrocínio do Banco BMG na camisa. No mesmo momento que o São Paulo detinha o mesmo patrocínio, o Santos ganhava mais do que o São Paulo. Onde já se viu o Santos, que tem muito menos torcedores do que o São Paulo, ganhar mais do que o São Paulo. Sabe por que o Santos ganhava mais do que o São Paulo? Porque o Santos tinha uma coisa chamada credibilidade, que o Luiz Álvaro, com a sua gestão séria, conseguiu passar para o mercado de maneira muito grande. É claro que o fator Neymar e toda aquela bitomania que gerou no Santos naquele momento, que foi a descoberta de Neymar e Ganso, André, Wesley, Arouca e aquela galera que deu tanto certo junta em 2010 para 2011, com título de Libertadores, etc., os resultados impulsionaram isso. Mas hoje o Santos também tem o Neymar e o Santos sequer tem um patrocinador na frente da camisa. Então como é que eu, mesmo defendendo que o Santos se reforce, não posso cobrar que o Marcelo Teixeira não feche as contas se o Marcelo Teixeira nem sequer fechou um patrocínio master com o Neymar e o Gabriel, dois dos jogadores mais midiáticos do Brasil, jogando pelo time dele? Eu não posso cobrar. Segundo, quando você administra um clube, além de equilibrar pratos, você tem as contas lá. E quando eu falo que o Santos não vai se endividar mais, porque vai trazer esses reforços que estão se comentando agora, é porque realmente o problema não são esses caras, o problema é quem já veio. O problema é quem já veio. O Santos se entrou nessa situação porque o Santos fez um contrato ruim com o Neymar no primeiro semestre do ano passado, pagando 21 milhões de reais por mês para o Neymar. Que essa dívida, que muita gente, inclusive o próprio Sormani ano passado, defendia que o Neymar iria se pagar. De novo, ainda não podemos falar que não se pagou, porque ainda não saiu o balanço de 2025. Vai sair agora, se eu não me engano, mês que vem, em março. A gente vai poder enxergar, o Neymar se pagou ou não. A minha apuração, antes de ver o balanço, é que passou longe de se pagar. Então, se o Sormani, que não criticou a contratação do Neymar ano passado pelos valores que foram postos, e disse que o Neymar vai se pagar, ele também não tem o direito, então, nessa lógica, de cobrar o Marcelo Teixeira por uma gestão ruim, porque ele apoiou esses números. Ou não sei se apoiou, que é muito forte falar isso, não criticou. E eu não acho isso. Eu acho que mesmo que ele tenha elogiado essa transação da maneira como ela foi, pensando diferente da maneira como eu pensei e trouxe a público aqui, mesmo assim, ele ainda assim tem o direito de cobrar no final, porque no fim do dia ele é um jornalista, e como jornalista ele tem por essência que ser oposição. Ainda que em algum momento ele tenha defendido uma postura que fosse pouco condizente com as finanças do clube naquele momento. Porque não foi o Sormani que assinou o contrato do Neymar, não foi o Sormani que chegou e falou pro Neymar: pai, ó, você quer 21 milhões por mês? Toma, tá aqui a minha assinatura, o meu nome tá aqui, eu avalizei. Não foi. Foi decisão do Marcelo Teixeira, que não compete a nós. Ele pode ter achado, ter concordado naquele momento, porque achava que renderia um dinheiro que não rendeu, não esperava que o Santos estivesse sem patrocínio master agora, esperava que o Neymar fosse render muito mais em campo do que rendeu, e tudo bem. E aí no final ele tem o direito de cobrar quem assinou, porque no final do dia é aquilo. Você faz uma prova, você estuda, o que importa é quando você tirou do resultado. Qual que é o resultado do Santos? Qual foi o resultado do Santos em 2025? Briga por rebaixamento, um dos elencos mais caros do país e o quarto time que mais gastou em contratação em todo o Brasil, mesmo vindo recém-subido de uma Série B numa situação catastrófica financeira. E os resultados finais são todos muito ruins. Então a gestão foi ruim. Mesmo que em algum momento se tenha pedido reforço, se tenha elogiado a contratação de alguém, isso vai acontecer sempre. A gente vai criticar e elogiar contratações dos mais diversos tipos. No final do ano, se o resultado for ruim, e se o resultado que eu falo dentro de campo, e o resultado fiscal, financeiro for ruim, o jornalista tem direito de cobrar. Se o jornalista tem o direito de cobrar, quem dirá o torcedor que não tem nada a ver com isso, que só quer ser feliz, que só quer curtir um pouco do time dele? Então é de uma crueldade gigantesca olhar na cara do torcedor e falar: você não tem o direito de cobrar, porque você está pedindo reforços. A gente só quer ser feliz. Ninguém está assinando nada, quem assina é essa galera, que a gente não tem nada a ver, que a maioria quer fora do clube.
e que continua lá legalmente, porque foi eleita. Legalmente, entre aspas, né? Porque já quebraram vários artigos do estatuto que poderiam ser empichados se tivesse oposição forte, se acionasse Ministério Público, se tivessem coragem e bolas para isso, coisa que essa oposição não tem. E vai perder de novo nas eleições, porque a Belmirolândia está na mão de quem está no poder. E o Sormani sabe disso. Então é esse o meu comentário que eu queria fazer aqui, exigir do torcedor, falar para o torcedor que por ele estar exigindo reforço, que ele não vai poder ter o direito de reclamar depois, é de uma crueldade, para mim, exorbitante. E que para mim não cabe. Porque no fim do dia nós não temos responsabilidade nenhuma. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, quando eu solto a matéria do Neymar revelando o contrato do Neymar, de alguma maneira, na minha cabeça, eu posso estar muito errado, mas eu estou protegendo o clube. Eu apanhei muito naquela época, mas se não fosse revelado que o Neymar ganhasse aquilo, quem me garante que no segundo semestre o Neymar não iria ganhar a mesma coisa por debaixo dos panos e ninguém ia saber? Quem me garante? Então, se nós temos alguma responsabilidade, nós temos em evitar erros, em evitar problemas, em evitar contratações esdrúxulas. Agora, em piorar a situação, aí a responsabilidade é de quem assina. Ah, mas isso é muito cruel com o Marcelo Teixeira. Problema dele. Esse é o ônus do cargo. Ele escolheu estar ali. Ele escolheu estar numa posição de cobrança. Ele escolheu dirigir o time. Então, no final do dia, ele tem que entregar um bom trabalho, com resultados e com responsabilidade financeira. É papel dele, é obrigação dele. Assim como eu não posso simplesmente, dono da minha casa, quer atrasar aluguel. Se eu atrasar aluguel, me manda embora. Se eu não pagar os meus amigos, se eu não pagar os meus funcionários no futeboteco, a minha vida vai pro cacete. Mas os caras fazem isso com o Santos, mas não fazem isso na casa deles, não faz isso na universidade dele, não faz isso na TV deles. Por exemplo, o Ricardinho Martins, que nunca critica o presidente. Será que o salário do Ricardinho Martins foi atrasado em algum momento? Eu acho que não. Eu acho que ele recebeu muito o Halley, a galera que trabalha lá na Santa Cecília, eu acho que ele recebe muito em dia. Mas tem muito jogador no Santos que não recebe. Por quê? Por que que na TV do Marcelo ele administra muito bem e por que que no clube ele administra muito mal? Por quê? E eu não posso falar nada porque eu acho que o Moisés é boa contratação? Eu não posso falar nada porque eu acho que o perfil de jogadores como o José Aldo e outros caras que são cachorros magros e que vão correr muito mais do que essa gente de barriga cheia que veio aí, porque eu acho que isso pode ajudar? Não é o meu jeito de pensar. E eu acho que a gente tinha que falar sobre isso. O que vocês pensam? Comentem, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.